Bom dia a todos, eu sou a Teresa Rodrigues. Hoje venho falar-vos de Storytelling e Ilustração para o Motion Design. Antes de mais, quero agradecer à FLAC pelo convite, de vir falar daquilo que eu mais gosto de fazer. Eu tirei o curso de Design Gráfico e Multimédia na ESAD, das Caldas da Rainha, e comecei a carreira a trabalhar mais para Design Gráfico, propriamente dito. Comecei a trabalhar na High Interactive, que é uma empresa focada em UX Design, front-end, e também temos um departamento de comunicação digital. Comecei a trabalhar na High em 2014 e comecei por trabalhar apenas a parte de gráfico e, entretanto, neste momento ocupo o cargo de Creative Lead Illustrator e estou mais inserida no nosso departamento de comunicação digital, em que temos um dos nossos principais produtos é o Motion Design. E hoje gostaria de vos falar um pouco mais da parte do processo em si, e espero que o conteúdo seja interessante para vocês. Este é mais o meu estilo de trabalho. Ultimamente tenho-me focado um pouco mais na ilustração para animação e para interação, seja para motion ou mesmo para animação para web, etc. Tenho um bocadinho mais de tendência para gostar da parte mais da personagem em si, e tento sempre variar um pouco o estilo. Uma coisa que para mim foi muito importante e tem sido muito importante é compreender que a prática é a coisa mais importante. De facto, o talento também importa, mas o facto de nós praticarmos e continuarmos a trabalhar todos os dias para melhorar e fazermos cada vez mais e trabalharmos muito, isso faz com que a nossa capacidade vá aumentando e vamos sempre conseguindo fazer mais e melhor. Vou fazer aqui explicar aqui as principais fases de um projeto Motion. Não há propriamente, não há nenhuma... Não há um método certo. Este é normalmente o processo que nós utilizamos, mas não existe uma forma correta de fazer as coisas. Cada equipa tem o seu modo de trabalhar, depende muito do tipo de equipa, das skills que a equipa tem e do tipo do projeto. Normalmente, um projeto de Motion Design envolve todas estas fases: o briefing, conceito, script, o moodboard, o storyboard, a ilustração, a animação, sound design e pós-produção. Eu assinalei aquelas em que normalmente estou envolvida, mas para que o projeto corra da melhor forma, o melhor é que a equipa esteja toda sempre com noção do todo, que consigamos ter uma noção desde o início do projeto até ao fim. Mas estas são as fases em que eu normalmente estou mais ativa. O briefing do cliente é o ponto de partida para tudo, porque é no cliente que nós temos a fonte de inspiração, são eles eles têm o problema que nós temos que resolver, mas também são eles que têm a chave da solução. Portanto, trabalhar com o cliente é super importante para conseguirmos encontrar uma solução ideal. Normalmente no briefing nós começamos a conseguir perceber aquilo que vai ser algumas nuances que depois nos podem ajudar. Por exemplo, como é que a marca funciona, o que é que já existe e o que é que das características da marca nos pode ajudar para começarmos, por exemplo, a fazer um moodboard, pensar se tiver personagens como é que nós vamos conseguir trabalhá-las tendo em conta as características que a marca tem, etc. O conceito é uma fase super importante que depois de fazermos o briefing, depois de termos o briefing e de pensarmos como é que podemos trabalhá-lo, aqui é a fase em que criamos o agregador do projeto todo. O conceito pode assumir muitas formas, pode ser uma frase-chave, pode ser uma metáfora visual. No fundo é algo que vai agregar todo o projeto, seja visualmente, seja em termos de tom de voz, seja até mesmo na questão da música, e faz com que tudo fique coerente. Uma boa solução deve ser eficaz para o cliente, deve ser relevante para os utilizadores do cliente e para esse problema, e também, se possível, deve ser desafiante para nós, porque um projeto desafiante faz-nos sempre crescer mais como profissionais, como designers e em qualquer profissão. Penso que sempre que existe um desafio novo, nós crescemos mais um pouco. Depois temos a parte do script e da sequência. Eu normalmente escrevo porque eu gosto de escrever, não é uma coisa se calhar que todos os designers vão fazer, mas eu gosto bastante de escrever, mas também é uma coisa muito importante fazer em conjunto com a equipa, perceber, ok, como é que vamos fazer esta história. Basicamente é a espinha dorsal do projeto. Vamos começar a pensar
o que é que vai ser dito, qual é que é a mensagem exatamente que queremos passar, de que forma é que queremos passar essa mensagem, e a partir disso já conseguimos fazer uma sequência do projeto em si. Começamos a pensar, ok, nesta fase em que vamos passar esta determinada mensagem, se calhar pode aparecer isto. Normalmente quando mandamos o script ao cliente até já mandamos uma espécie de notas com o que é que pode acontecer nesta fase. Por exemplo, a personagem aqui vai se sentar, vai se levantar, vai mexer no telemóvel, etc. E ajuda um bocadinho a garantir que o sucesso do projeto é mais garantido, porque o cliente já está a ser envolvido nessa parte, já está a começar a ter uma ideia, mesmo ainda não sendo visualmente, já conseguimos passar um bocadinho daquilo que vai ser a ideia principal. Depois temos o mood board, que é basicamente a abordagem visual um pouco mais finalizada do projeto. Qual é que é exatamente o estilo de ilustração ou mesmo de filmagem, do que for, para o cliente poder aprovar essa parte. Exatamente como é que as coisas vão ficar. Eu gosto muito de fazer o mood board antes do storyboard, até porque há quem faça ao contrário. Mais uma vez, não há formas corretas de fazer, mas a mim ajuda-me porque o mood board acaba por estar muito associado não só às cores da marca e etc., mas também um pouco à forma como é que são as características, a personalidade das personagens e tudo, e isso vai influenciar um pouco o movimento delas, vai influenciar a forma como elas se mexem, a forma como elas pensam, e isso acaba por também ter impacto na sequência. Então gosto de fazer esta fase antes. Tenho aqui alguns exemplos de mood board. O mood board não tem que ser uma imagem muito finalizada, muito perfeita. Na verdade, esta é uma fase que vai depois acabar por facilitar-nos a fase de ilustração, e é mesmo só para o cliente ter um cheirinho daquilo que vai ser o aspecto final. Por exemplo, podemos mostrar, tenho aqui um exemplo do que nós fizemos para a NSR, e tem aqui a personagem, uma das personagens que iria aparecer, e por exemplo como é que ela podia funcionar em termos da expressão facial, como é que ela se movimentava, etc. Tenho aqui outra ao lado que era para web. Basicamente, ir buscar aqui as cores que a marca tinha, mostrar um bocadinho como é que ela funcionava. Aqui neste caso era preciso viver com o fundo branco porque era para uma aplicação. Então, para ter o movimento e funcionar tudo bem, convinha ela funcionar em fundo branco e não ser muito pesada, então aqui mostrar ao cliente como é que podia funcionar. Depois também aqui mais uns exemplos. Sei lá, de caras, de como é que a personagem, como é que funciona com o ambiente, por exemplo, o ambiente digital aqui à esquerda, ou até mesmo não ver a personagem, ver só como é que ela mexia no computador, etc. Uma coisa para mim importante também é a cultura visual, ver referências é muito importante, e não só referências na área da ilustração ou do motion, mas também mesmo tudo o que seja arte, ou mesmo outros livros, cinema, etc., tudo aquilo que nós vemos influencia a forma como nós trabalhamos, e quanto mais virmos, mais conseguimos juntar e fazer algo novo. Nunca vamos fazer nada novo de raiz, porque tudo aquilo que fazemos é um conjunto de coisas que nós já vimos e que já fizemos e que já experienciamos. Então é muito importante ver o que é que as outras pessoas fazem, pensar, ok, se eu pegar nisto e pegar noutra coisa, o que é que acontece, fazer coisas novas, experimentar estilos novos. Isso é sempre importante, porque vamos aumentando o nosso leque de capacidade e de estilos, etc. O storyboard já é a visualização da sequência em si, ou seja, já estamos a mostrar exatamente o que é que vai acontecer em cada fase. É muito importante porque já nos ajuda também a começar a preparar a animação. O storyboard é aquilo que nos permite depois ir fazer o animatic. O animatic é basicamente o storyboard animado. Às vezes pode ser já com a voz off, se já tivermos, porque ajuda muito, a voz é que vai definir o timing do vídeo, ou a música, nos casos em que não há voz, mas nestes casos já conseguimos pegar nas sequências estáticas e colocá-las no timing para ver mais ou menos quanto é que o vídeo vai demorar, como é que as coisas vão funcionar, se calhar devíamos pôr mais uma coisa aqui ou mais uma coisa ali, e também ajuda o cliente a perceber como é que o vídeo vai funcionar. O storyboard convém ser também muito rough, não muito definido visualmente, até para o cliente perceber que é uma fase de processo e não é nada final, e ajuda muito nesse sentido. Tenho aqui um exemplo. O storyboard pode ser algo mais só com keyframes, ou
secções-chave do vídeo, ou pode ser um bocadinho mais detalhado se quisermos, por exemplo, dar uma ideia já a quem vai fazer a animação. Por exemplo, tenho aqui um exemplo, não sei se conseguem ver, mas aqui já tinha uma ideia de como é que podia entrar o split screen e fazer a abertura do computador, etc. Também na fase de storyboard é muito bom trabalhar sempre com a equipa de animação, porque eles também já têm uma noção muito mais avançada do que é o movimento e de o que é que se pode fazer, então trabalhar em equipa é sempre o melhor no projeto todo. Também uma coisa muito importante a ter em conta é que os clientes não são espectadores do nosso processo. Convém, para o projeto ser mesmo bem sucedido, o melhor é que os clientes estejam sempre envolvidos e vamos fazendo apresentações sequenciais daquilo que vamos fazendo, por fases, porque assim o cliente também vai vendo o que é que vai acontecer, percebe que o processo é mais complexo do que só apresentar o vídeo feito no final e também faz com que ele se sinta envolvido e sinta que o projeto também é dele, e é, na verdade, e isso é muito importante porque vai fazer com que também ele fique muito mais contente com o resultado final, porque sentiu que fez parte dele. Vou fazer aqui também uma parte um pouco mais específica da ilustração, também um pouco mais focada no processo e não tanto na finalização, mas a importância de fazer os sketches e da preparação. Isto é a forma como eu normalmente trabalho, claro que existem outras, mas só para também partilhar um pouco aquilo que eu tenho feito e o que eu tenho experienciado. A fase de fazer sketches para mim é muito, muito importante, porque acelera imenso o nosso processo de finalização. Isto seja para ilustração estática ou seja mesmo para ilustração para animação, porque ajuda muito a perceber o que é que ajuda-nos a focar naquilo que importa. Primeiro, proporções e o impacto que a imagem vai ter, e não tanto estar preocupado com qual é que é o estilo da sombra ou qual é que é exatamente o tipo de linha, etc. Primeiro pensar na proporção, qual é que é exatamente a imagem que nós queremos e ter isso em conta de uma forma mais rápida, até para acelerar todo o processo e depois então a partir disso fazermos uma finalização. Mesmo quando estamos a falar de ilustração para outras finalidades, estática ou para web, isto ajuda muito, por exemplo, a validar os conceitos com o cliente, porque ele já vê alguma coisa que está feita, já consegue perceber qual é que é a nossa ideia, especialmente se estivermos a falar de metáforas é muito mais fácil quando temos esta visualização rápida daquilo que queremos fazer. Tenho aqui um exemplo em que o que foi apresentado inicialmente ao cliente à esquerda, o sketch, e depois a finalização, não é exatamente igual, porque entretanto o cliente já falámos, já foram decididas outras coisas que era preciso colocar, mas ajuda muito a chegar mais rapidamente à fase final. Uma coisa também que aprendi agora, desde que trabalho nesta área mais específica, é que ilustrar para motion significa mais pensar no futuro do que se fizermos só ilustração por si, ilustração estática. Isto porque temos que pensar não só no visual daquilo que estamos a fazer, mas também naquilo que a pessoa que vai animar vai precisar. Inclusivamente, é sempre bom alguém que quer ilustrar para motion até ter noções de animação. Não digo saber animar, mas ter noções do o que é preciso, o que é que normalmente se faz, qual é que é o processo. Estar muito perto do motion designer é super importante para perceber exatamente e conseguir melhorar a forma como criamos os assets para eles trabalharem. Porque, por exemplo, se desenharmos uma personagem, temos que pensar, ok, ela vai andar, vai mexer as pernas, vai mexer os pés, se calhar eu não posso desenhar a perna inteira, não é? Tenho que parti-la, entre aspas, pelo joelho para ela conseguir dobrar para ter um andar normal. Temos que pensar em todas essas coisas e temos que as preparar todas para que o processo seja mais rápido, porque a fase de animação normalmente é que demora mais tempo, é muito trabalhosa, dependendo do projeto, claro, mas é muito trabalhosa e quanto mais nós facilitarmos esse processo para a frente, melhor. E isso
traz-nos outra questão, que é: será que eu devia desenhar em pixel ou em vetor? E aqui não há uma resposta certa, depende muito do projeto que temos em mãos. Eu normalmente, e nós não fazemos muito, o vetor, é basicamente o que nós utilizamos. Mas o pixel não é escalável, mas permite determinados estilos, texturas, traços, etc., que o vetor não permite. E dependendo do projeto, pode ser a escolha acertada. Normalmente temos que considerar, temos que fazer os ficheiros bem maiores, que é para termos um bocadinho mais de margem. E, por exemplo, se estivermos a falar de frame a frame, o pixel não tem par, não é? Normalmente o vetor nós usamos porque é muito escalável, permite criar os elementos muito mais leves, e são de fácil alteração. Nós facilmente, por exemplo, se o cliente quiser mudar as cores, nós usamos os swatches sempre para garantir que conseguimos mudar facilmente, e isso é muito fácil, e mesmo tendo em conta a conversão para After Effects, etc., facilita muito. Inclusivamente, por vezes, o que eu faço, até faço a ilustração no Illustrator, mas depois há certas coisas que o animador vai buscar mais como referência, e depois acaba por refazer diretamente no After Effects por ser mais fácil, porque há plugins que facilitam isso. E mesmo se formos falar em texturas e etc., já existem muitos plugins e muitas coisas no After Effects que permitem simular essas coisas, e então acabamos por dar preferência ao vetor. Não quer dizer que o pixel não seja também uma escolha adequada noutras situações, mas para aquilo que nós fazemos normalmente é o que usamos. As ferramentas não definem a qualidade do trabalho, sempre ouvi todas as pessoas dizerem isto, e é verdade, mas algumas ajudam. Eu até há uns 4 meses atrás usava sempre o clássico Photoshop e Illustrator. Usava uma Wacom normalmente, não era o que eu estava habituada a fazer, e há uns tempos atrás comecei a ver todos aqueles ilustradores que eu gosto de seguir usarem o iPad e o Procreate, e eu no início não pensei que fosse só mais uma ferramenta, mais uma forma de trabalhar, mais um hardware, mas de facto, depois de experimentar, percebi que é muito intuitivo para quem gosta de desenhar. E por exemplo, eu costumava até, como gosto muito de sentir aquilo que estou a fazer, até às vezes fazia em papel, depois tirava uma foto, punha no computador, digitalizava, tirava uma foto, e depois acabava por fazer no Photoshop e no Illustrator. E neste momento o que eu já faço diretamente no Procreate, por exemplo, os meus sketches. Uso o Procreate para sketch e ilustração em pixel, também uso o Photoshop quando necessário, para alguma coisa específica, e em vetor continuo a usar o Illustrator como base, mas para coisas mais orgânicas comecei a usar o Affinity, porque também é utilizado no iPad e também tem aquela facilidade de estarmos a desenhar diretamente em cima da imagem, e facilita muito. Eu se calhar agora vou mostrar aqui só um pouco as ferramentas em si, o que é que nós podemos fazer com elas, um pouquinho. O que é que nós podemos fazer com elas? Sim. E exatamente o que é que nós podemos fazer. Não sou, como disse, estou a usar estas ferramentas há muito pouco tempo, mas elas são muito intuitivas, e penso que, para quem não conhece, eu penso que pode ajudar muito, e é um investimento que vale a pena, até porque é quase como desenhar em papel. Vou só mostrar aqui. Normalmente tem aqui esta ferramenta de criação do novo projeto. Temos a ferramenta de brushes, que são intermináveis. Temos a capacidade de fazer quase como se estivéssemos a fazer em papel, e a facilidade de rapidamente andarmos para trás ou para a frente com os gestos é mesmo muito intuitivo. As pessoas podem criar os seus próprios brushes aqui no editor, é mesmo muito fácil. Eu preparei aqui um sketch só para mostrar um pouco como é que podemos usar facilmente.
Normalmente quando eu, por exemplo, se estivermos a pensar fazer um mood board, eu não me vou preocupar muito, como estávamos a dizer, não me vou preocupar muito com a parte mais de animação em si, vou-me preocupar primeiro em mostrar só visualmente como é que as coisas podem ficar. Eu normalmente deixo esta layer em multiply para ver o que estou a fazer e depois começo por baixo. Este aqui foi um que eu editei, um brush que eu editei para ter aquilo que eles chamam streamline. O streamline basicamente é aquilo que o Photoshop chamava de rope anteriormente, e basicamente é o que nos permite fazer os traços um pouco mais controlados. Uma coisa espetacular do Procreate é que nós podemos simplesmente puxar a cor e fazer o fill. É mesmo muito intuitivo. Podemos picar a cor facilmente, carregando com o dedo por cima, mantendo premido. E facilmente temos o nosso mood board criado. Nestas fases o sketch ajuda mesmo muito. Eu aconselho sempre a fazer sempre um sketch, porque vai-nos ajudar logo não precisamos estar logo preocupados com o formato, com o tipo de traço que vamos utilizar. Estamos só a pensar. Uma coisa muito fixe que o Procreate também tem é a facilidade que nós temos de endireitar as linhas clicando com o segundo dedo, enquanto temos o lápis premido, e assim permite-nos criar uma linha direita e continuar a partir daí. E às vezes também bloqueia. Não há problema, vamos buscá-lo outra vez. Este não é o iPad Pro, muitas pessoas usam o iPad Pro de facto, e ele tem mais capacidade, mas para um investimento mais baixo e para experimentar a primeira vez, este é mais do que suficiente. E a única coisa que ele faz, ele vai diminuir o número de layers que nós podemos usar, mas mesmo assim eu não sinto para já que seja preciso nada de diferente. Facilmente fazemos clipping masks, só vir aqui. É mesmo muito intuitivo, para mim até mais do que o Photoshop, por exemplo. Tendo em conta que vamos fazer uma versão apenas para o cliente ver qual é que é o aspecto que queremos,
não vamos estar muito preocupados com os pormenores, vamos apenas mostrar o resultado final. Portanto, aqui aquela questão das articulações e etc. não é importante. Por exemplo, eu agora posso pegar neste que faço à mão, clicar com o dedo e ele automaticamente faz-me uma forma reta que eu depois posso editar aqui facilmente. Se quiser duplicar, por exemplo, para ter uma pequena versão, podemos tirar a nossa referência só para ir vendo como é que vai ficando. E depois, como nesta fase não estamos muito preocupados com os detalhes, até podemos mesmo usar as nossas linhas por cima, não estar muito preocupado com o detalhe, mas apenas com a parte visual. Estamos satisfeitos com o que fizemos. Por exemplo, se quer destacar um pouco mais aqui alguma zona do corpo, se quer que as linhas façam parte do estilo, então adicioná-las para dar a entender aqui alguma profundidade. Uma coisa também super importante para a definição da paleta de cores e tudo mais é que a versão nova já nos permite ter aqui nas cores, eles têm esta parte que é a Harmony e eles dão-nos imediatamente a cor complementar, o que é muito fixe para criar paletas de cor. E tem inclusivamente as outras, Tetradic, tem todas. Eu normalmente uso as complementares e depois a partir das complementares faço a restante paleta, mas só para mostrar também essa feature que acho que é super fixe. E o melhor mesmo desta ferramenta é o testar, ver o que é que fazer testes com aquilo que temos. Não me vou alongar muito, só para, por exemplo, se quisermos fazer uma textura moderna. Muito grande. Temos todos estes pincéis e etc. que nos ajudam bastante. Por exemplo, no cabelo. Se quiser dar um pouco de brilho. Temos aqui o tamanho do brush e a opacidade. Vamos achar que está muito grande. Depois eles respondem muito bem, tanto à pressão como à inclinação, etc. E para quem gosta mesmo de pintura digital, tem todas as ferramentas necessárias aqui. E também tem a facilidade de ser portátil, portanto podemos ir para qualquer lado e levar a nossa... Tem aqui, por exemplo, este tipo de efeito. É muito fixe. Eu aconselho a experimentar quem
quem gosta e quem quer fazer ilustração e quem gosta de fazer ilustração aconselho a experimentar porque é muito intuitivo, é como desenhar em papel, basicamente. Depois, tenho também aqui o Affinity, que é, o Affinity tem duas vertentes, tem a fase de, o Affinity Designer, eles têm para iPad, também têm para computador. Eu achei interessante o facto de poder trabalhar a parte de vetor, preparar aqui e depois passar para o Illustrator. Ele dá para exportar em EPS, portanto é fixe fazer aqui tudo o que é mais orgânico, que às vezes no computador, mesmo com a Wacom, não dá tanto jeito. E aqui facilmente, como se estivéssemos a desenhar, fazer sketches, também é possível fazer a parte de... tenho aqui então um exemplo, penso que é esta. Inclusivamente esta personagem, quando fiz o sketch, já a preparei, tendo em conta estes detalhes de exatamente o que é que eu vou precisar, o que é que esta personagem devia ter. Ela vai ter que ter uma articulação no ombro, vai ter que ter uma articulação no cotovelo, vou ter que pensar como é que vai mexer as pernas, o que é que vai ser importante, tendo em conta que o motion designer depois vai ter que ter essas coisas em conta. Normalmente, isto pode ser feito, obviamente, noutro qualquer software. Para mim só facilita o facto de ter a parte de ser tão intuitivo, de fazer logo em cima da imagem. Por exemplo, nós aqui temos a facilidade de ter esta ferramenta aqui, o Pencil, definirmos aqui o tamanho, etc. Ele também pode ter pressão, tem sensor de pressão. No entanto, quando usamos a pressão, quando gravamos em EPS, o que acontece é que ele no Illustrator vai expandir, porque não vai reconhecer a pressão daqui desta ferramenta. Portanto, normalmente eu faço sempre tudo sem pressão, se for preciso, depois acrescento posteriormente. Mas para fazer tudo o que seja traços, se repararem, é muito mais fácil de lidar do que, por exemplo, o lápis do Illustrator, que é um bocadinho menos intuitivo, e nós aqui facilmente, por exemplo, eles têm aqui uma função no Pencil que é o Sculpt. Basicamente eu consigo pegar naquilo que já tinha feito, que não fiz antes e agora tenho que refazer, exatamente. Portanto, tem a mesma função, que é de 3 toques, faz redo, que é o Sculpt. Basicamente pega na nossa linha anterior e permite-nos continuar a partir dessa, o que dá muito jeito. Neste caso, eu vou ter que fazer a cabeça toda, porque apesar dela estar atrás do cabelo, se o cabelo mexer, convém que exista alguma coisa lá por trás, então convém sempre pensar nessas vertentes todas. Vou ter que fazer toda a cabeça, vou ter que fazer... Temos aqui estas ferramentas todas, tal como noutro qualquer software. Temos aqui a possibilidade de, com 3 dedos da outra mão, mantermos a proporção do círculo e podemos duplicá-lo. Uma coisa muito importante a ter em conta, seja neste ou qualquer outro software, é dar nomes às layers e tê-las exatamente na ordem em que queremos. O objeto que está mais em cima deve estar realmente mais acima e por exemplo, se tivermos, em termos de, seja no Illustrator ou aqui, o mínimo de elementos possível dentro do artboard. Tudo que sair do artboard do After Effects não vai reconhecer, portanto, ter sempre tudo dentro do artboard e, se possível, tudo nomeado. Por exemplo, se calhar posso dizer, se eu tivesse aqui elementos atrás de fundo, eu diria que esse é o fundo árvore, fundo chão, fundo linha, e depois tudo o que for da rapariga, digo rapariga cabeça, rapariga óculos, rapariga olho esquerdo, rapariga olho direito, e vou dividindo tudo isso, que é para depois, quando formos puxar isto para o After Effects, vai aparecer as layers todas direitinhas e eles sabem exatamente o que é que vão mudar em cada uma. Por exemplo, vou exemplificar aqui para as pernas. O que eu faria seria, por exemplo, pegar numa circunferência direitinha. Eu penso que tenho o snapping ligado, que também dá muito jeito. E eu já sei que vou precisar da parte de cima da perna,
e do círculo. Ele não está. Tá, fazer snap. Do mesmo tamanho. Por exemplo, esta perna assim. Vou alinhá-la por aqui. Vou alinhá-la pelo centro de circunferência. Depois vou duplicar esta. Vou fazer uma um pouco mais pequena. Para o joelho. Que consoante o tipo de personagem pode ou não ser mais fina, mas só para exemplificar. Será a parte de cima. E depois a nossa parte de baixo. Também vou ter que considerar um círculo para o tornozelo, que será por sua vez mais fino. Eu considero sempre mais fácil, mesmo que vá ter uma roupa larga por cima, eu considero sempre que fazer a mesma perna real por baixo, ou outro membro qualquer, facilita, até porque permite depois ao motion designer brincar um bocadinho, se quiser levantar as calças ou qualquer coisa no movimento do andar. É sempre bom termos os elementos todos como se eles estivessem lá. Isto permite-me o quê? Eu agora, se quiser pegar, agrupar estas coisinhas, portanto este, posso agrupá-los e posso dizer que eles agora vão rodar. Se estivermos a pensar, considerar a animação, posso dobrar o joelho por aqui. E ele nunca vai, para ali não convém, não é? Mas ele nunca vai desformatar, ou seja, ele vai sempre manter a forma. Isso é uma coisa importante a ter em conta. Em termos de ferramenta em si, ele não é muito diferente quer dizer, é um pouco diferente do Procreate. O Affinity também tem uma parte de pixel, que se muda aqui. Eu sinceramente não uso a parte pixel porque o Procreate é muito completo, então acabo por não compensar. Mas para estas questões de estar a fazer todas estas formas orgânicas e tudo, e tê-las em vetor, eu acho que é uma ferramenta que também vale a pena ter, porque para quem não tem Cintiq ou quem não está bem com Cintiq, por exemplo, que é o meu caso, acaba por ser uma forma muito intuitiva de conseguirmos até trabalhar mais rápido, pelo menos no meu caso. Eu, desde que descobri estas ferramentas, tenho sentido que melhoram o meu trabalho no dia-a-dia. Em termos de cores, não funciona exatamente da mesma forma, mas facilmente vimos aqui esta parte e trocar o que for. Considero que dá muito jeito. E o mais importante mesmo é a organização para qualquer projeto de motion, e quanto mais complexos são, mais a organização é necessária. Portanto, seja na forma como apresentamos ao cliente, seja na forma como organizamos a nossa forma de trabalhar, os ficheiros, as pastas, tudo aquilo que temos guardado, irmos guardando versões daquilo que vamos fazendo, porque às vezes é preciso voltar para trás e recomeçar alguma coisa, e a organização é o mais importante. De resto, este é o processo que normalmente eu utilizo, que nós utilizamos muito na AI, mas não há formas corretas e espero que esta seja só mais uma forma em que podem pensar como abordar o projeto. E espero que tenham gostado. Tenho aqui os meus contactos, se por acaso quiserem falar. E obrigada!